Muito melhor, não é? Então vamos lá. Vamos aproveitar essa segunda-feira para a gente se conectar com a espiritualidade. Vamos pedir proteção para a nossa casa, Cáritas. Vamos pedir proteção para o nosso lar, para a nossa família. E para todas essas pessoas que nesse momento estão sofrendo algum tipo de dificuldade por conta dessa epidemia que nós estamos vivendo. Hoje o nosso tema vai falar da contribuição da obra do Chico, a contribuição científica dele. E, lógico, nós vamos falar de André Luiz. Então, por isso, eu escolhi para a gente abrir, na noite de hoje, em vez da prece de Cáritas, a prece de Ismalha, que está no livro Os Mensageiros, que é uma prece muito linda, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos ouvir? Melodia sublime. Ó Senhor, supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda. Indica-nos a sagrada realização. E que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz, mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificados sejas para sempre, Senhor. Do livro Os Mensageiros, André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Aí, gente, muito linda a oração, né? Muito bonito do livro. Realmente é uma oração muito especial essa, que a gente queria compartilhar com vocês. E a música de hoje, né, é o nosso hino, que a gente estava com saudade. Vamos lá? Fica sempre um pouco
pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. É muito linda, né, gente? Saudade da nossa casa. Tá, então vamos lá. Hoje o nosso tema é a contribuição científica na obra do Chico Xavier. Esse tema que eu vou falar hoje, na verdade, é um resumo da palestra do Décio Iandoli Júnior. Nesse final de semana, eu até postei aí no grupo, no dia 22 e 23, teve um mega evento virtual para comemorar os 110 anos do Chico. Muita gente interessante, muita palestra bacana, muita música, e eu consegui assistir algumas, não muita coisa não. E essa palestra dele me encantou muito, porque ele fala basicamente dos livros do Chico com o espírito André Luiz. Então, isso nos interessa muito, né? Porque nós, trabalhadores do Cáritas, estamos lendo as obras do Chico com o André Luiz. Nesse momento, a gente lê Os Mensageiros. Nós lemos 2 capítulos a cada terça-feira e a gente discute, ou via WhatsApp, ou Zoom, ou Meet, os capítulos, aquilo que a gente entendeu. É um livro extraordinário, tem muita coisa para a gente aprender. E se vocês não são trabalhadores, mas tiverem interesse, é só colocar lá no grupo que eu entro em contato e a gente adiciona vocês nesse grupo dos mensageiros, tá bom? Então, vamos lá. O slide 2 agora. Essa obra, né, são os livros do Chico através do espírito André Luiz. Esses livros começaram a ser publicados em 1943. E nessa época teve muita gente que reagiu negativamente, porque os conhecimentos que ele apresentavam pareciam que não estava batendo com aquilo que se conhecia da ciência, né, naquela época. E ainda hoje, acreditem vocês, existe gente no movimento espírita que questiona a obra do Chico com o André Luiz. Agora, por que será que acontece isso, né? Eu acho que tudo a gente tem que buscar uma explicação lógica e racional. Eu acho que ao longo dos anos, do tempo, de outras vidas, nós todos fomos condicionados a aceitar que religião é uma coisa que tem um livro sagrado, tá? A religião é dogmática, ou seja, as coisas são porque são, você não pode questionar, as coisas são porque estão escritas,
E também a gente foi condicionada a aceitar uma autoridade que é o guardião desse livro sagrado e destes dogmas. Então, a pessoa vem de outras formações religiosas, aí ela vem para o espiritismo. Mas ela vem com essa bagagem psicológica, né? Então, tudo aquilo que não está escrito nos livros do Allan Kardec, a pessoa acha que não existe. Mas a pessoa não percebe que o espiritismo não é só religião, não é só filosofia, é também ciência. E, gente, a cada dia que passa, a gente não conhece novas leis na ciência. Aquilo que a gente acreditava há anos atrás, hoje a gente não sabe que não era bem assim, que era outra história, né? Desde o tempo de Galileu Galilei, quantas coisas equivocadas, né? Ou que o nosso entendimento na época ainda não conhecia. Então, é assim, a cada dia que passa, que novas leis da física, da biologia, da química, na medicina são descobertas, novas evidências científicas são encontradas, então aquilo que a gente acreditava deixa de ser verdade. Eu estou querendo dizer que o conhecimento é dinâmico, a religião também é dinâmica, não é uma coisa estacionada, estagnada, tá? Então, toda vez que tiver uma nova luz sobre um novo conhecimento, tiver um novo entendimento, a gente vai mudando a nossa concepção e o nosso entendimento, certo? Então, vamos lá para a contribuição científica da obra do Chico, né, no nosso, para a nossa vida no geral. A primeira contribuição da ciência qual foi? Grande. Foi em 1616, né, com Galileu Galilei, através do telescópio. O telescópio permitiu que ele visse que existe um macrocosmo. Então, ele viu o universo, né? Pelo telescópio, ele conseguiu ver aquilo que era muito grande. Vamos para o slide número 2. Em seguida, nós tivemos o Robert Hooke, o Hooke, como queira. Ele, através do microscópio, descobriu que existia o microcosmo. Então, Galileu viu o macrocosmo, Robert Hooke viu o microorganismo, né, o microuniverso, o micromundo, e faltava mais alguma coisa, que é o terceiro slide que nós vamos ver, que foi Allan Kardec, que viu o mundo espiritual. Ele trouxe a revelação de um mundo espiritual. Então, primeiro Galileu revelou o mundo macrocosmo. Depois Hooke viu o microcosmo. E Allan Kardec veio com a revelação do mundo espiritual, certo? Vamos para o próximo. Tá. Com essa chegada do Allan Kardec, a gente vê que existe um novo mundo para ser pesquisado, porque até então não se olhava para a religião como ciência. Ciência era uma coisa, religião é outra. Aí o Kardec faz aquela abordagem, né, da fé raciocinada. Então, novas leis que regem o universo estão aí para serem entendidas. Novos conceitos, né, para serem estabelecidos. Será que alguém já fez alguma previsão, né, para esses novos tempos, para esse novo entendimento que está começando agora? Vamos para o próximo. Há 70 anos atrás, sim, o Chico Xavier, através do espírito André Luiz, trouxe, né, para o mundo
esse conhecimento. Os livros do André Luiz, da coleção em que ele fala com o André Luiz, porque o Chico mesmo tem 400 livros, né? Esses só são da série André Luiz, que são 28. O primeiro livro foi escrito em 1943, que é O Nosso Lar, e terminou em 1968 com o livro E a Vida Continua. Então, é um período de 25 anos, né, em que ele vai publicando esses livros e vai desvendando, mostrando coisas que a gente e que a ciência ainda não conhecia. Vamos para o próximo. Tá, olha lá. Então, são 20 obras, né? A primeira em 1943, e nesses livros tem uma grande contribuição para a biologia e para a medicina. E há também nesses livros não só a confirmação, mas ele também complementa conceitos científicos que existiam na época e antecipa conhecimento em mais de 50 anos. Nessa antecipação, o palestrante, né, diz que essa obra dele é como se fosse uma coisa profética, né? O Décio falou que é como se fosse uma coisa que está antecipando um novo conhecimento. Ele contou na palestra que quando o Chico lançou o livro, Os Mensageiros, os médicos que mais tarde fundaram a Associação Médica Espírita, foram lá em Uberaba conversar com o Chico, dizendo para ele que aquelas informações que o André Luiz passou no livro não eram verdadeiras, estavam equivocadas. E aí, nesse caso, eles estavam falando que quem controla a célula, na época, eles diziam que era o núcleo, né? E a ciência dizia que era o núcleo, né? E eles, no livro, fala que era feito pelo citoplasma. Então, os médicos foram lá dizendo que era um equívoco, que era um desconhecimento, isso que ele estava falando, né? Porque quem controla as células não é o citoplasma, como ele estava dizendo, era o núcleo. Aí o tempo foi passando, a ciência foi avançando. Hoje, a gente sabe, a ciência descobriu que quem faz o controle das células é realmente o citoplasma. Então, 50 anos antes desse conhecimento, André Luiz já trouxe essas informações pela psicografia, né, do Chico Xavier. Então, assim, o que esses livros têm de importante para a gente? É um presente de Deus. Isso é uma obra que a gente tem que ler. Vamos começar devagarzinho. Quem ainda não leu, começa com o Nosso Lar, que é o primeiro, é o mais simples, é o mais fácil de entender. Depois tem toda uma cronologia, tem os mensageiros, se você procurar, tem a série por ano de publicação. Então, você vai fazendo cada publicação, você vai lendo, que fica mais fácil para você entender a seguinte. Tá? Então, o que trouxe essa obra para a ciência? Né? O que isso nos antecipou? Antecipou, primeiro isso, né? Que o controle das células é feito pelo citoplasma, não pelo núcleo, como se acreditava. Mostrou uma coisa cientificamente, que o espírito tem o poder sobre o corpo. E aí, nos dias de hoje, né, a ciência fez experimentos. Que tipo? É uma coisa que chama placebo e nocebo.
É você pegar um medicamento feito de nada, de farinha, né? E dar para uma pessoa, e a pessoa acreditar que aquele medicamento realmente vai curar, vai ajudar, vai salvar, e ela se cura, ela se trata e ela se salva. No nocebo é o contrário. A pessoa acha que aquele medicamento é ruim, que vai prejudicar, que ele não vai ajudar, não vai curar, e a pessoa acaba adoecendo de vez e muitas vezes morrendo, porque ela nega ou ela acredita que aquele medicamento faz mal para ela. Então, mostrou que é o espírito, que é o nosso pensamento, que tem poder, né, sobre o corpo. E que a mente determina o comportamento fisiológico. Quer dizer, o nosso organismo obedece à nossa mente. Ele mostrou também nessa série de livros que a reencarnação, ou seja, as nossas sucessivas vidas, explica todos os aspectos da evolução das espécies, que nem todos o Darwin soube explicar. E ele disse mesmo que tinha algumas coisas que ele não soube explicar como é que as espécies evoluíam. Com relação à mente, ele também nos ensinou nessa série de livros que matéria é energia. Né? Mais tarde, o Einstein mostrou que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz elevada ao quadrado, não é isso? Então, matéria é energia. E que o pensamento também seria composto por ondas em velocidade supraluminais. E que isso a ciência ainda não corrobora, ela ainda não acredita, ela ainda não encontrou, mas já começou, né, alguns estudos mostrando que isso é possível. Inclusive, o Einstein, na época, achava que não é possível acelerar uma partícula além da velocidade da luz. Mas já tem gente hoje pesquisando, estudando e trazendo evidências que sim, é possível você acelerar uma partícula além da velocidade da luz, e é quando isso acontece, aquilo muda de dimensão. Também é uma revelação que agora que está sendo, né, vamos dizer, cientificamente comprovada. Também ele mostrou que pensamento tem forma e natureza capaz de conduzir conteúdo, né? Então, assim, um pensamento sombrio, ele adoece o nosso corpo físico. Um pensamento feliz, alegre, ele cura o nosso corpo. Então, são informações que ele trouxe, né, há desde 70 anos atrás. Nessa série de livros também, eles nos ensinam que a mente gera o pensamento e o pensamento vai impactar a matéria. Então, vai impactar o nosso corpo. Então, é assim, o que eu sinto gera o que eu penso. E o que eu penso pode ou harmonizar ou desarmonizar o meu corpo, a minha saúde, o meu organismo. Então, ele está mostrando para a gente que nós somos os criadores da nossa saúde e da nossa doença. E se você acha que é uma predisposição genética, o que a epigenética mostrou? O que o desenvolvimento grande que teve na genética mostrou? Que aquilo que a gente acha que é genético é uma parte muito pequenininha e que a gente pode interferir e transformar e modificar. Então, antigamente a gente achava que a genética era uma fatalidade, vamos dizer, né? Que não tinha como você escapar. A gente não falava, é genético. Então, hoje a gente sabe que a gente atua na nossa própria genética. E muitas vezes a gente vê que o espírito, né? O espírito é saudável, mas o corpo está doente. E o que acontece? Por que isso? É quando
o corpo está fazendo um expurgo, né? Lembra que a gente aprendeu que o perispírito fica danificado e quando você vai jogando ele para o corpo, ele vai expurgando, saindo, e você vai estar reequilibrando a sua saúde espiritual. Então, quando muitas vezes a gente tem doenças que, na verdade, são o caminho da nossa cura. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que olhar para a doença de uma maneira diferente. A doença, às vezes, é uma bênção. A doença, o André Luiz mesmo fala, que é tratamento de beleza para a alma. Vamos entender, né, por que a gente fica doente. Então, a causa está no presente? Tudo bem. Vamos trabalhar para transformar e para modificar isso. Se a causa não está no presente, é porque, então, isso vem de algumas vivências passadas, é algo que precisa ser expurgado. Então, o que eles mostram para a gente, a contribuição científica nesse sentido, é de que a gente tem mais que bem dizer a doença do que maldizer. Isso não é castigo de Deus. Deus é infinitamente justo e bom. Não é castigo. Isto é um tratamento de equilíbrio para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, eu diria, é a alma trabalhando para o equilíbrio do corpo. Hoje, tem muito pesquisador, muita gente, muitos americanos principalmente, que eles têm muitos recursos, né, para fazer pesquisa. Então, tem uma área da psicologia que tem muitos escritos, muitos trabalhos, muitas publicações, que mostra cientificamente como sentimento, pensamento e saúde estão interligados. Então, se a gente precisa curar, né, se a gente precisa de equilíbrio para a nossa saúde, nós vamos ter que mudar os nossos pensamentos, que são causados pelo quê? Pelos nossos sentimentos. Então, a gente tem que ver o que nos faz ter esse tipo de sentimentos. Outra coisa que toda essa publicação do livro do André Luiz mostrou é que os hormônios não são as causas dos desequilíbrios como nós pensávamos. Os hormônios, os neuropeptídeos, são as consequências, né? Também reforça o ensino do André Luiz. Então, é a nossa mente, é o nosso sentimento que está desorganizado e que acabam afetando os nossos hormônios. Então, não é porque você tem uma baixa produção, por exemplo, de serotonina, que você tem depressão. Não, você tem depressão por conta de algum sentimento que é recorrente em você, que acaba causando um pensamento e que acaba provocando uma baixa produção de serotonina. E não o contrário. Né? Não é porque o hormônio é baixo que você está doente. É você que não está bem que faz o hormônio ser baixo. Tudo isso a gente viu aí nessa obra do André Luiz. Outra coisa também que é muito importante é que ele mostra, num livro que foi publicado em 1958, que o espírito influencia o citoplasma. Então, em 1958, nos livros, junto com André Luiz, isso foi escrito. Só em 2001 e 2005 é que oficialmente a ciência chegou a essa conclusão e publicou esses escritos, né? Outra coisa que eles nos ensinaram, sobre as doenças principalmente, que doença, enfermidade é desarmonia espiritual. As causas profundas de todas as doenças estão no corpo espiritual. Vícios da mente
vão gerando... O que é vício da mente? É ser sempre pessimista, ou ter sempre medo, ou ter sempre ódio, ou ter algum tipo de pensamento muito recorrente, de sentimento recorrente? Estas doenças, né, que causam problemas no corpo físico, na verdade, a origem está lá no corpo espiritual. E os vícios da mente acabam gerando desarmonia nos centros vitais. E ainda nesse livro, acho que foi em Evolução em Dois Mundos que nós lemos, um livro muito profundo e complicado, né? André Luiz fala que as nossas sugestões mentais, que as nossas mentes são capazes, inclusive, de criar, de incubar bactérias no nosso corpo. Quer dizer, com a mente, a gente é capaz de criar uma colônia de bactérias que depois vai nos infestar. Outra coisa que eles ensinaram também é que imagens destrutivas criam circunstâncias reflexas, ou seja, nessa encarnação, por exemplo, pessoas que se suicidaram em uma outra vida, nessa encarnação, mais ou menos na mesma época que aconteceu o suicídio na vida passada, a pessoa tende a repetir aquele gesto. É uma coisa que ficou, é um reflexo que ficou condicionado, né? Outra coisa que eles nos ensinaram, através de toda essa literatura, falando que o corpo é um vaso divino, né? E que o corpo nosso é como um mata-borrão. Ele é usado para eliminar todas as toxinas que nós geramos com os nossos descontroles emocionais. Então, o nosso excesso de raiva, de ódio, de medo, de possessivismo, de inveja, todos aqueles sentimentos que são desarmonizantes, né, acabam gerando toxina. Pensamento é matéria, tá? Então, você sente uma coisa ruim, tem um pensamento ruim, tenha certeza que você produziu toxinas que se instalaram ali no seu perispírito e que, de alguma forma, depois você vai ter que expurgar. Outra coisa que eles nos ensinaram em todos esses 28 livros é que doença não é castigo. Doença é oportunidade, né? Deus viabiliza para a gente a possibilidade de a gente expurgar, da gente se curar e da gente se equilibrar. E outra coisa que a gente viu nesses livros todos, né? Eles descrevem tão bem os livros a como é a vida espiritual, né? Ele conta com riqueza de detalhes como é. Então, ele mostra para a gente que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. A vida espiritual é que é a nossa natureza. Estar aqui encarnado não é a nossa natureza. Não é, a gente está temporariamente. E nós vamos trabalhando, burilando, nos elevando para que, em um determinado momento, a gente não precise mais encarnar, né? Então, isso aqui é um processo educativo, né? A vida verdadeira é lá, onde a gente não tem esse corpo pesado para carregar, né? Onde a gente se comunica pelo pensamento, onde a nossa mobilidade é muito maior, a gente não precisa tomar ônibus, nem o trem, nem o metrô, não é? A gente volitiza, né? A gente voa, tá? Outra coisa que eles explicam é que o câncer é um expurgo. É um expurgo para reequilibrar o nosso espírito, né? São marcas que estão lá no perispírito que precisam ser expurgados e foi alguma vivência nossa que saiu da lei do amor, né? Porque a gente se desarmonizou com a lei do amor que permitiu que a gente desenvolvesse essa doença, né?
Outra coisa que eles nos ensinaram é que a mente pode produzir rupturas ou harmonia celular, né? Então, a mente tanto pode produzir coisas desarmonizadoras, como pode produzir coisas harmonizadoras. É que uma mente doentia pode desarticular, né, a sinergia que tem entre as células, e isso é que promove a criação de tumores e de metástase. Então, o que eles nos ensinam maravilhosamente é que enfermidade é o resultado da desarmonia espiritual. Ensinam também que os vícios da mente alteram os nossos campos de força. E também ensinaram para a gente que a glândula pineal, ou epífise, né, como alguns chamam, governa o mundo das emoções. Que a glândula pineal controla o sistema endócrino e que ela comanda também as forças do subconsciente e supre os órgãos de energias psíquicas. Então, a pineal é a glândula da vida mental. E também diz para nós que a pineal é a via fisiológica da mediunidade, né? A pineal é uma glândula que é formada de cristais de apatita, né? Então, ela é uma anteninha, né, que capta as coisas que estão numa vibração diferente dessa que nós temos aqui. Então, a palestra do Dr. Décio era muito profunda, muito científica, e também foi 1h30, que não cabe aqui no nosso formato, né, de palestra. Mas, assim, eu fiz um resumo da importância da obra do Chico, junto com o André Luiz, e o objetivo é, assim, chamar vocês para lerem esses livros. É um legado extraordinário, é um presente de Deus. Então, se você quer começar, começa com o Nosso Lar. É um livro mais leve, mais fácil. E o segundo é Os Mensageiros, que nós estamos lendo. É muito interessante, não é difícil, não tem nada de muito científico. Eu acho que nós temos que trabalhar pela divulgação dessa obra do Chico com o André Luiz, até para esclarecer as mentes, para que a gente realmente dê um passo nesse nosso processo evolutivo. Nós temos que começar essa nova fase, não é? Nós não estamos passando por um período de transição? Então, vamos fazer a nossa parte. Se a gente ler e se a gente incentivar alguém a ler um desses livros, nós estaremos fazendo já uma caridade, um trabalho em favor do equilíbrio realmente das pessoas e da humanidade. Tá bom? Agora eu queria perguntar para quem está aí na reunião, se já leu algum livro do André Luiz? Oi? Cadê o chat? Nunca leu nenhum livro do André Luiz, do Chico com o André? Não. Se você não quiser começar pelo Nosso Lar, comece pelo segundo, que é o Mensageiro. Mas é imprescindível a gente ler. A gente vai ficar muito mais no comando da nossa saúde, da nossa vida, de todas as outras coisas. E o doutor Décio ainda fala que ele acha que essa obra é uma obra profética, né? E que, na verdade, esse nome André Luiz é só um pretexto, que a autoria dos livros todos são de 12 grandes sábios da humanidade que se juntaram e, por questões humanas nossas, né, deu um nome para alguém,
né, que deu o nome de André Luiz. Mas é uma obra de muitos sábios, não é de um só. E também ele disse uma coisa muito importante. A gente sabe que na mediunidade, pelo menos 20% é animismo, é da própria pessoa. Então, eles acreditam que o Chico é um espírito tão elevado e de tanto conhecimento, por isso ele pôde ser o mensageiro, né, para escrever essa obra. Porque ele tinha na base dele este conhecimento também. Por isso que foi possível. Tá? Quem mais está aí para me dizer o que já leu do Chico? Dai? Não? A Ida também já leu? A Ida está aí? É a devoradora de livros do Caritas. Não? Mais alguém? Quem mais está aí? Nadir? Nadir está aí? Eu estou aqui hoje no... eu não sei, aqui no meu... junto com a gente, né? Tá. Então é isso. Eu queria convidar vocês, né, para começar a ler essa obra. Olha, eu vou dizer uma coisa. Hoje a gente não precisa nem comprar o livro. É só você ir no Google e escrever baixar Nosso Lar ou baixar os Mensageiros em PDF. Tem instituições espíritas que tem todos esses livros. Aí você baixa, lê um capítulo, dois, quando você quiser, depois sai, outro dia você vem e lê outro. Então, você não precisa nem falar, mas onde eu vou comprar, onde eu vou encontrar o livro? Na internet. Tá? Eu não sei se todo mundo tem um computador ou um notebook, porque a gente lê melhor no notebook do que no celular, né? Mas é uma obra extraordinária, é uma coisa muito importante, é um presente que a gente recebeu. Não deixem de ler. Vocês vão gostar. E se alguém quiser fazer parte lá do nosso grupo de leitura, pode mandar mensagem lá no grupo do Caritas, que a gente entra em contato e adiciona vocês, explica como é que funciona. A gente só lê 2 capítulos por semana, é super fácil de ler e de fazer. Tá bom? Da minha parte é só, eu queria saber se alguém gostaria de dizer alguma coisa. Não? Não? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos para o nosso encerramento, né? Vamos agradecer a oportunidade da noite de hoje, todos esses esclarecimentos que a espiritualidade nos ajudou a trazer. Vamos, nesse momento, mentalizar o nosso mentor individual, pedir a ele que nos acompanhe sempre, que nos fortaleça, que nos intua, que nos ajude a trilhar o caminho do bem. Vamos vibrar amorosamente por todas as pessoas que estão doentes nesse momento. Vamos vibrar também amorosamente por todos aqueles que já partiram para o mundo espiritual e por aqueles familiares dessas pessoas que desencarnaram recentemente por conta da epidemia. Vamos pedir que o nosso Mestre Jesus ilumine e abençoe o lar de cada um de nós e que nesse momento retire toda influência negativa, toda forma de pensamento, todo o miasma, deixando no coração e no lar de cada um muita paz, muito equilíbrio e muita harmonia. E vamos pedir especialmente para as equipes dos benfeitores espirituais que nesse momento fluidifiquem a nossa água e que coloquem nela aquilo que nesse momento nós estamos necessitando. Então, para encerrar, nós vamos agradecer tudo que temos recebido e vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixei, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos e até na próxima segunda-feira. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tá ouvindo, sim? Espera aí que eu tô... Uma ótima noite a todos, né? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado.